Olá, queridos amigos, hoje queria falar aqui sobre a optimização do circuito. Algumas pessoas têm-me perguntado como é que podem optimizar os amplificadores e também introduzir aqui um tema engraçado que um amigo meu, aliás, ele foi meu professor de compatibilidade eletromagnética e Power Electronics, uma pessoa muito querida. Usava um termo muito engraçado que é o termo da manta curta. Eu já vou explicar, tenho aqui um boneco, já vou explicar. Mas basicamente o que acontece é que nós não conseguimos, quando estamos já no limite, que já optimizamos o nosso amplificador, chegamos a um ponto em que não conseguimos optimizar mais uma determinada característica porque acabamos por degradar outras características. Por exemplo, se eu quiser aumentar o slow rate, chega a um ponto em que o amplificador fica instável, ok? A THD, se eu começar, portanto, a reduzir, a aumentar, portanto, o ganho interno do amplificador, para reduzir a THD, vou perder estabilidade. Eu já vou dizer como é que nós podemos atuar no amplificador de modo a ganhar em todas estas questões até um determinado ponto, até o ponto em que chegamos ao ponto da manta curta. E o ponto da manta curta, eu por acaso tenho aqui o que seria supostamente aqui tenho aqui o que seria supostamente uma manta. Portanto, temos aqui este senhor eletrónico e como podemos ver, portanto, ele está aqui um bocado com a cabeça tapada, embora está com os pés de fora e também está com os dois braços de fora. Portanto, se nós quisermos optimizar um dos parâmetros do circuito, vai acontecer algo do género. Portanto, vamos tapar os pés, tapamos a cabeça. Ou então, queremos tapar este braço, destapamos mais aquele braço. E isto anda à volta disto. Portanto, não se consegue optimizar uma característica sem degradar a outra característica, quando já estamos num ponto limite. Este conceito também pode ser utilizado para quem está a aprender eletrónica. Por vezes o que acontece quando temos pouco conhecimento, estamos muito limitados, temos uma manta mais curta ainda, não conseguimos portanto, tapar o boneco por completo. Existem partes que ficam de fora. Depois, à medida que vamos aprendendo, vamos, portanto, aumentando aqui o tamanho da manta e por vezes até conseguimos chegar a um ponto em que conseguimos tapar o boneco praticamente todo. Isto adquirindo conhecimento. Se estivermos neste ponto aqui, também existe outra hipótese de tapar o boneco todo, não é? Compramos uma manta que já esteja uma manta maior e tapamos o boneco, mas isto normalmente custa muito, muito caro. Bom, portanto, o melhor é a evolução, nomeadamente o descobrir que a manta é maior que aquilo que nós realmente sabemos, e às vezes é preciso ter esta atitude de ter a consciência que sabemos pouco. Há sempre muitas coisas por aprender. A eletrónica é um mundo muito grande e não nos podemos guiar às vezes por verdades verdades absolutas. Isto é assim, não pode variar, porque é verdade hoje, amanhã já não é, até alguém fazer um estudo e demonstrar que é diferente. É preciso aqui alguma ponderação nessas coisas. Por isso vale mais tomar sempre esta postura de estar a aprender, ter consciência que existe muita coisa, existe sempre muito por aprender. Eu por acaso tinha aqui uma montagem só para explicar. Eu acho que já falei disto até noutro vídeo, que é o efeito Miller. E aqui nesta montagem eu queria realçar, por vezes temos aquela ideia dos componentes segredo, dos componentes muito bons, e só com esses componentes muito bons é que conseguimos ter boas características no amplificador. Por vezes nós não estamos limitados pelos componentes, estamos limitados pelo circuito que nós fizemos, não são os componentes. Quando nós estivermos limitados pelos componentes, então aí devemos escolher o tal transistor segredo, o transistor bom. Mas enquanto não estivermos limitados pelos componentes, temos é que otimizar o circuito. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação
Eu depois tenho aqui também o livro do Dr. Douglas Self, que já vou abrir aí num esquema. Tenho um grande respeito aqui pelo Dr. Douglas Self, sem dúvida uma pessoa com um conhecimento bastante vasto na área do áudio e eletrónica em geral, não é? Porque áudio é eletrónica, sem saber eletrónica também não se sabe áudio. Bom, aqui nesta montagem nós temos, portanto, o efeito Miller, a capacidade que temos entre a base e o coletor. O que acontece aqui, se nós não tivéssemos efeito de Miller, se tivéssemos só um RC, portanto, se isto for uma resistência, aqui uma resistência e um condensador, o que vai acontecer é que vamos ter, portanto, aqui um efeito de filtragem da entrada, portanto, aqui para o NOA. Significaria que íamos ter aqui um atraso, portanto, íamos ter aqui algo a limitar a largura de banda deste amplificador. Portanto, este transistor, vai haver aqui uma perturbaçãozinha de tensão, que vai provocar uma perturbação de tensão, portanto, muito maior na saída. Na entrada temos um sinal fraco e na saída temos um sinal muito maior em oposição de fase. Devido aqui a esta oposição de fase, temos aqui o efeito de Miller. Porquê? Porque quando esta tensão sobe, esta tensão desce, e isso é o equivalente a termos um condensador aqui neste nó, que é Cx multiplicado pelo ganho desta montagem. Portanto, quando nós pomos aqui um condensador de, vamos supor, um pico daqui para aqui, é só para me facilitar as contas. Se o ganho for 1000, seria o equivalente a ter esta montagem com condensador de 1 nano. Um pico vezes 1000 dá 1 nano. Este é o efeito de Miller. Bom, como é que podemos reduzir este efeito? Okay? Escolhendo aqui um transistor até com uma capacidade reduzida, que minimizasse aqui o efeito Miller. Seria um transistor de um custo mais elevado, um transistor muito, muito bom. Mas nós podemos mudar a montagem, e uma montagem muito mais insensível a esta questão da capacidade de Miller. Na realidade, o condensador de Miller é usado na estabilidade do amplificador precisamente para colocar o chamado polo dominante e o amplificador ser estável. Eu depois já vou mostrar ali um bocadinho no livro do Dr. Douglas. Bom, aqui esta é a montagem conhecida como montagem Cascode, e a diferença desta montagem para esta montagem é que aqui, portanto, o NOA vai oscilar, portanto, a tensão vai oscilar, o que vai provocar uma variação de corrente aqui neste transistor. Mas a tensão aqui no ponto B é uma tensão que está fixa, é uma tensão que está quieta, porque temos aqui um transistor, pode ser um seguidor de emissor ou uma configuração base comum. Este transistor está a fixar este nó. Portanto, temos aqui VI menos VBF, portanto, está a massa. Este nó está quieto. Como este nó está quieto, quando esta tensão oscila, esta tensão não oscila. É a mesma situação em que termos o condensador para a massa. Não existe multiplicação aqui, portanto, da capacidade neste caso. Esta corrente vai variar, e essa corrente, ao entrar neste emissor deste transistor, portanto, vamos ter uma corrente no coletor. Aqui sim vai haver variação de tensão, a tensão aqui vai variar, deste género, mas aqui a impedância neste nó é uma impedância baixa, não é como neste caso em que tínhamos aqui uma resistência ou um andar, podia ser a saída de um par diferencial de alta impedância. Portanto, aqui temos baixa impedância. Também aqui este condensador vai ter pouco impacto. Aqui, deste lado, é um nó B que está quieto e o nó A anda para cima e para baixo. Deste lado é este nó que está quieto. Esta é a montagem Cascode. E quando tivermos limitados, portanto, devido ao efeito Miller, aqui não íamos precisar de transistores com uma capacidade aqui muito reduzida, porque a própria montagem em si já é um bocado imune a este tipo de situações. Não nesta montagem aqui. Nesta montagem aqui vamos estar consideravelmente limitados. Bom, temos esta questão da manta curta, decidi falar só nisso, achei engraçado. Portanto, nós praticamente o que temos de fazer basicamente o que temos de fazer é evoluir, destapar aqui um bocadinho a manta
e tapar o homenzinho porque ele tem frio. Basicamente é isso que temos de fazer. Bom, eu tenho aqui o livro do Dr. Douglas, como disse que ia mostrar aqui algo. Deixa cá ver, eu abri aqui num esquema, só para me servir aqui de apoio para não estar a desenhar. Portanto, isto é um amplificador de 3 andares. Portanto, neste primeiro estágio temos o par diferencial, responsável pela realimentação. Existem muitos tipos de realimentação. Par diferencial, sem dúvida, a realimentação mais utilizada. Depois temos aqui o espelho de corrente em vez de resistências. É uma maneira de aumentar o ganho, e manter estas correntes estáveis, porque quando colocamos aqui resistências, para variar a tensão é preciso que esta corrente varie, mas colocando a fonte de corrente isso já não acontece. A corrente pode ser praticamente constante. Se esta corrente que vier para aqui for muito reduzida, ou a corrente aqui na base deste transistor for muito reduzida, estas correntes são praticamente constantes, e estes transistores estão sempre a operar com a mesma corrente. Isso é muito bom, porque uma das coisas que define, já agora só aqui, que define o ganho do transistor, quando analisamos em sinais fracos, a transcondutância, portanto a relação entre a tensão e a corrente neste transistor. Portanto, a transcondutância é algo que transforma uma tensão numa corrente. Portanto, o IC para sinais fracos será o GM vezes VBE. Agora estou a falar minúsculo, aqui com letras minúsculas, porque é como se fosse uma perturbação AC. Não estou a olhar para a polarização DC que o transistor tem que ter. Portanto, temos aqui um sinalzinho AC, e vamos ter aqui uma perturbação AC de corrente. E temos aqui este parâmetro que é a transcondutância, que vai ser, portanto, aqui o ganho do transistor. Este GM pode ser determinado como a derivada da corrente em ordem ao VBE. Ok? Este é o ganho. Claro que este GM, isto para um determinado ponto de funcionamento, o GM vai ser o IC sobre VT. Ok? Este VT é aproximadamente 26 mV. Portanto, quanto maior for a corrente no transistor, maior será este ganho, mais ganho temos nos transistores. Mas depois temos outro problema: quando aumentamos muito a corrente, o R0 do transistor, que é VA sobre IC, reduzimos o R0 e degradamos a PSR, voltamos aqui à manta curta. Nós precisamos aqui, portanto, eu falei aqui já no GM, entretanto já me perdi aqui um bocado, mas o que acontece é que tendo aqui as correntes no par diferencial bem estáveis, o ganho destes transistores, este GM, esta transcondutância, não vai variar muito, ok? Esse é um dos critérios que eu utilizo, ok? Ter o amplificador bem polarizado, de modo a que as correntes não variem muito, ok? Bom, depois o que é que acontece no amplificador? O que acontece no amplificador é que à medida, este esquema é muito simplificado, mas desde que injetamos um sinal, temos aqui a realimentação, aqui temos a referência, desde que ocorre qualquer coisa aqui na realimentação, até que ocorra na saída do amplificador, vamos ter aqui um atraso. E ao termos um atraso, isso implica-nos, obriga-nos a limitar a largura de banda do amplificador. Nós não podemos atuar num circuito mais rápido, portanto, do que este atraso. Temos que como que esperar. Acontece aqui qualquer coisa, até que essa perturbação chega à saída e volta aqui outra vez, é que eu posso atuar. Eu não posso atuar mais rápido, ok? Não posso fazer algo e antes de ter informação do que é que aconteceu, voltar a atuar outra vez. Portanto, se eu estou a atuar no amplificador, claro que isto funciona de um modo contínuo, mas estou a tentar explicar de uma forma simples. Então o que nós fazemos é limitar a largura de banda
e para limitar a largura de banda usamos este condensador. Este condensador vai funcionar aqui, portanto, como o condensador de Miller que eu falei aqui. Okay? Este condensador aqui vai colocar uma capacidade neste nó, uma capacidade de valor muito elevado. Ele ainda tem outros efeitos neste nó, eu não vou falar agora aqui, mas posso adiantar que faz com que a constante tempo, ou o polo introduzido aqui neste nó, vá para mais alta frequência, mas isso é um tema mais complexo, também não tenho preparado para falar dele agora, mas vamos ter aqui uma capacidade elevada aqui na entrada e vamos ter um polo, o chamado polo dominante, que limita a largura de banda do amplificador. Portanto, o que acontece no amplificador é que, devido aos atrasos, isto é muito importante que eu vou dizer agora, devido aos atrasos que existem pelo caminho até chegarmos à saída, ok? Devido aos atrasos que existem pelo caminho, nós somos obrigados a limitar a largura de banda do amplificador. Limitar a largura de banda tem os seus problemas. O amplificador não tem tanta capacidade para compensar perturbações internas, seja distorção de cruzamento, seja o que for, seja rejeição a ruídos da alimentação, não tem tanta capacidade. O ganho do amplificador é muito importante, o ganho interno, o ganho de malha aberta. Somos obrigados a colocar esta compensação para limitar a largura de banda. Mas porquê? Porque o nosso circuito tem muito atraso. Como é que nós podemos melhorar isso? É reduzir esses atrasos, verificar onde é que estão esses atrasos. Em alguns casos é possível utilizar compensações para fazer bypass a esses atrasos. Uma série de coisas que pode ser feita. Reduzindo esse atraso, esta compensação, portanto, não precisa de ser tão elevada. Portanto, o amplificador não vai precisar de ter a sua largura de banda muito limitada. Eu, quando falo em ganho em malha aberta, alguns de vós eu já falei sobre isto noutros vídeos, mas estamos a falar, portanto, no ganho do amplificador, portanto, em malha aberta. Ele tem um ganho, depois há de ter aqui um polo, nomeadamente é o polo dominante do condensador de Miller, e depois a partir dessa frequência o ganho começa a cair. Portanto, aqui nos 20 kHz é comum termos aqui 30, 40 dB. Isto pode simular, eu no caso do meu amplificador, do amplificador H2, que é uma versão inferior ao H2B um pouco, tinha cerca de 30 dB, já não tenho bem a certeza, cerca de 30 dB aqui. Depois com o H2B consegui elevar este valor, não tenho o valor exato, ok? Mas os indicadores da THD elevada e as boas características do amplificador demonstram que esse ganho é elevado, ok? Isto é muito importante. O ganho em malha aberta, estou sempre a falar nisto, mas é muito importante. Bom, o que eu queria deixar aqui hoje era esta dica, que temos que ter algum cuidado, porque melhorar uma característica pode significar degradar completamente outra. Uma das coisas que eu até gostava de ter falado nisso era na filtragem da alimentação do amplificador. Portanto, aqui na alimentação do amplificador, a filtragem, por vezes pensamos em colocar muitos condensadores para ter uma tensão estável, uma tensão ali limpinha, mas o que acontece, portanto, para tentarmos melhorar aqui um bocadinho a PSR, na realidade não estamos a melhorar a PSR, estamos a reduzir as perturbações da alimentação. O amplificador tem uma determinada rejeição a ruídos na alimentação, aumentando a filtragem, portanto, vamos reduzir o impacto dessas perturbações na saída do amplificador. Mas quando aumentamos muito esses condensadores, existem picos de corrente elevadíssimos na fonte de alimentação. Existe campo que se perde do transformador, que vai radiar, vai aparecer ruídos no circuito. É preciso ter muita ponderação aqui, porque melhorar uma característica pode significar degradar completamente outra. Não se pode olhar apenas para uma característica, é preciso olhar para todas estas características.
O custo também é muito importante. Se não estivermos preocupados com o custo, podemos sempre adquirir componentes mais dispendiosos, com capacidades muito reduzidas, mas o importante é sabermos se estamos limitados pelos componentes ou não. Porque, por exemplo, aqui este componente, se for o único transistor do VAS, terá que ser um transistor bom, mas agora, se eu utilizar esta montagem que está aqui, reparem que este transistor, se esta tensão aqui, vamos supor que esta tensão eram 2 volts. 2.7 volts, que é para ser mais fácil. Esta tensão aqui é 2 volts. A tensão aqui é 2 volts. Este transistor vai estar a operar com 2 volts. Com 2 volts de alimentação, transistores para 20 volts, 30 volts. Existem transistores com características muito boas, muito melhores que este transistor aqui. E um custo reduzido, um BC548, um BC550, um BC639. Existem muitos transistores bons que podem ser utilizados aqui, porque às vezes é difícil encontrar transistores bons para tensões elevadas que nós precisamos no VAS. Então, para baixas tensões, temos transistores com larguras de banda muito superiores, com capacidades reduzidas, as capacidades CPI e CNU. CPI é esta capacidade aqui para aqui, no modelo incremental, e esta é CMU, se não estou enganado. Penso que é isto. Bom, existem transistores com capacidades muito reduzidas, para baixas tensões. Aqui podemos utilizar um BD 140, por exemplo, eu vou pôr aqui BD 139, neste caso, é um NPN. Aqui um BC 548, tudo depende depois da corrente que vamos ter aqui, mas com 2 transistores de baixo custo conseguimos algo melhor do que com um único transistor. Qual é a desvantagem disto? Lá está, existe sempre um ponto. Esta tensão aqui está em 2 volts, mais o VCE deste transistor, temos logo daqui para aqui no mínimo 3 volts. Okay? Não conseguimos ir até à excursão máxima da alimentação, enquanto aqui temos o VCE de saturação deste transistor 200, 300 mV, bom, seja o que for. Portanto, o que eu vos queria dizer era isto. Eu ainda queria falar aqui só mais um pouco, estava a falar do meu amplificador, do ganho em malha aberta. Eu lembro na altura quando simulei o H2, o amplificador H2, eu utilizei uns transistores na saída que não eram os transistores SAP. Ao contrário, por vez do que se pensa aqui, o estágio de saída não tem ganho de tensão, porque a tensão de entrada é aproximadamente igual à tensão de saída, mas influencia o ganho de tensão aqui do VAS, porque aqui temos uma fonte corrente, ok? Este transistor também é uma fonte corrente, que tem um R0 elevadíssimo, cá está, olha. Podemos ver agora aqui que aumentando a corrente neste transistor vamos reduzir o R0 e vamos reduzir o ganho desta montagem. E aqui o beta dos transistores vai definir de certo modo aqui a impedância de entrada. Se tivermos aqui 8 ohm, ok, se tivermos aqui 8 ohm com um beta de 1000, teríamos o equivalente aqui a uma resistência de 8000 ohm, e essa resistência é que vai definir aqui o ganho. Portanto, eu na altura utilizei uns transistores, não tinha o beta de 10.000 dos transistores SAP, tinha um beta para aí de 1000. Como é que podemos compensar isso? Colocando aqui uma resistência de saída mais elevada, mas não é a mesma coisa. Outra questão é que, mesmo encontrando os modelos dos transistores, esses modelos podem não representar a realidade. Portanto, é sempre difícil, é sempre preciso ver na prática. Por isso eu disse que eu tenho uma THD baixa, o que me indica que o amplificador tem boas características. Ele tem uma largura de banda elevada, o que me indica que o ganho em malha aberta também é bom. Portanto, existe todas estas questões. Depois, para melhorarmos as características do amplificador, é reduzirmos as capacidades parasitas que vamos tendo ao longo dos nós. As capacidades que temos, por exemplo, aqui, nestes nós todos do circuito.
nomeadamente nós, não são nós DC. Os nós que estão quietos não têm grande impacto. São nós que têm, portanto, alguma dinâmica associada. Por exemplo, este nó aqui. Este nó vai andar para cima e para baixo. Este nó aqui também está agarrado a este, porque isto é uma fonte DC. Estes nós aqui não têm importância porque são nós DC, ok? Então tem aqui um condensador, estão desacoplados, portanto são nós DC. Mas tudo o que é nós AC, por exemplo, aqui nestes pontos, na realimentação, existir aqui um condensador é meio caminho andado para a desgraça. É estar a colocar aqui mais atrás, aqui é que é mesmo, é preciso ter muito cuidado. As pistas do circuito impresso, não introduzir capacidades aqui. O circuito impresso é muito importante. E basicamente era isto que eu vos queria dizer. Para optimizarmos um amplificador, temos que olhar para todas estas características. A primeira coisa que temos que fazer é tentar reduzir os atrasos, como eu falei. Isso vai nos permitir aumentar a largura de banda. Aumentar a largura de banda. Este condensador não tem que ser o condensador de Miller de compensação. Até tínhamos aqui neste esquema uma montagem um pouco diferente. Temos aqui também um condensador, não tem que ter um valor tão elevado e o seu rate vai ser mais elevado. Depois temos as questões do ruído, ok? Blindagens. A questão da PSR, se tivermos um ganho de malha aberta elevada, vamos ter uma boa PSR, um amplificador com bom ganho. A THD também está associada a isso. E depois o custo, claro, temos de ter em consideração, não é? Antes de escolhermos o transistor segredo, o transistor de excelentes características, o transistor, eu até, inclusive até era para fazer este comentário porque muitos transistores desapareceram do mercado, transistores que se utilizavam antigamente em televisão, noutros circuitos, transistores que eram muito bons, mas que hoje em dia não têm aplicação, desapareceram. E cada vez mais é mais difícil encontrar transistores bons, potências elevadas. Portanto, primeiro temos que ver se estamos limitados pelos componentes ou pela topologia. Se podemos melhorar a topologia, vamos melhorar a topologia. Quando estivermos limitados pela topologia, então aí a gente olha para os componentes e vemos o que é que podemos fazer. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo, do conceito aqui da manta curta. Nunca se esqueçam que quando estamos a melhorar muito uma coisa, estamos a piorar outra. Tapa a cabeça, destapa os pés e por aí afora. É preciso estudar para conseguirmos alargar aqui um bocadinho a manta. Mas quando alargarmos a manta também, este homenzinho vai crescer e então vai ficar na mesma situação. Estaremos sempre numa situação de manta curta, digamos assim, quando estamos no extremo daquilo que nós sabemos, estamos sempre nessa condição. Bom, meus amigos, até uma próxima, muito obrigado.